Bem, senhoras e senhores, então vamos continuar aqui a nossa análise de uma copy que vende todos os dias. Se você não viu a primeira parte desse vídeo, procure aí para você assistir essa primeira parte, onde eu falei dessa introdução aqui. E agora eu vou continuar a partir do reset de atenção, falando aí sobre o momento que eu começo então com essa comunicação aberta, proximidade, vou falar de especificidade, vou falar de escassez, mais detalhes de oferta, enfim. Fica de olho aí que eu tenho certeza que você vai curtir bastante essa análise. Mais importante, continue deixando aqui nos comentários as suas dúvidas sobre copy, principalmente sobre essas estratégias que eu estou apresentando, que aí no último vídeo dessa série eu respondo todas as perguntas. Já tem perguntas no primeiro vídeo, deixem perguntas aqui no segundo também, e no último a gente fecha e encerra aí com chave de ouro essa série, analisando um e-mail, analisando uma copy e principalmente essas técnicas. O mais importante que eu quero te sugerir também é você tomar notas desses nomes, dessas técnicas, porque vai chegar um momento que você tem um acervo com essas estratégias. Quando eu falo de ter um acervo, você fala o seguinte: poxa, eu vou usar o comunicação aberta com proximidade, eu vou usar uma especificidade agora, eu vou usar essa escassez, eu vou usar isso, eu vou usar aquilo. Você tem um mix de coisas que você pode criando esse modelo. Obviamente aqui eu já coloquei numa estrutura que eu acredito ser a mais interessante, mas você pode brincar com os elementos também. Então vamos lá. Sem mais conversa, vamos começar aqui, ó. Caro leitor, por que eu coloquei como reset de atenção? Só para fechar o último vídeo. Eu comecei com uma comunicação direta e eu dou um reset de atenção porque aqui dá a ideia que tá começando tudo novamente. Sabe quando você às vezes tá assistindo um episódio de uma série e já começou a acontecer várias coisas e de repente, pá, para, e aí que vem a introdução, e aí que vem lá a vinheta do começo, por exemplo, aquilo é um reset de atenção. Você já começa imerso naquilo, você já começa assistindo o que aconteceu e de repente quando ele já pegou tua atenção, ok, agora vamos dar uma resetada. Isso é muito importante. Em vídeos é importante você fazer isso, mas carta de vendas é muito importante você fazer isso. Você já começa direto ao assunto, quebra o padrão, para não começar sempre do mesmo jeito, sempre daquela mesma maneira. Então, às vezes, cria até uma conexão muito mais forte com a abertura da série, por exemplo, quando não começa com a abertura e vai mostrar o que aconteceu. Por isso que muitas séries, a abertura, ela vai aparecer ali 5 minutos, às vezes, depois de que começou o episódio. Porque aí você cria aquela conexão e você já viu o que aconteceu, você já tá imerso, e aí vem a abertura e faz parte. A tua mente já tá ali dentro do modelo. Mas enfim, eu não vou entrar muito nisso, porque é um assunto mais complexo. A gente bate um papo sobre isso na nossa formação de copywriters, que eu vou falar daqui a pouco. Percebeu? Eu acabei de usar essa mesma técnica. Eu não comecei falando da formação, eu entro no conteúdo, eu entro na formação. Mas beleza, vamos lá. Esse conceito aqui é muito importante, ó, comunicação aberta e uma comunicação de proximidade. É muito importante você entender que toda a comunicação que você tem com o teu público gera um certo estímulo. Então aqui, ó, vão existir muitas coisas que eu vou falar nesse vídeo que você vai falar assim, ó, uau, Nathanael, e outras você vai falar, ok. É muito importante você dosar e você ter o controle disso. Porque se você ficar o tempo todo dando estímulos, você tem um estímulo e você tem a resposta. Então quando eu dou o estímulo na copy, a tua mente vai processar aquilo e vai dar uma resposta gerando sentimentos. Então, cada estímulo dado numa copy gera um pensamento, esse pensamento gera um sentimento. E isso pode gerar mais atenção, isso pode gerar mais expectativa, mais ansiedade, ou pode te afastar do texto, ou pode te fazer devagar ou perder o interesse. Quando eu te dou um estímulo, o teu cérebro ele tem um período ali para reagir, isso acontece em frações de segundos, ele volta ao estado normal, mas ele já volta ao estado normal com o quê? Vamos colocar como os hormônios sendo distribuídos no corpo e mexe com a sensação, com a experiência que você está tendo com o texto ou com o vídeo. Então, se o que eu tô te falando agora, você fala, caramba, isso é muito interessante, putz, cara, eu tenho que aprender esse negócio, o teu cérebro recebeu o estímulo do que eu falei, ele precisa processar isso e ele volta. Às vezes, você vai numa carta de vendas com muitos estímulos sem intervalos. E se você não der um intervalo no estímulo, o cérebro não tem tempo de se recuperar. Eu vou dar um exemplo que não é exatamente a mesma coisa, mas é muito parecido. É a mesma coisa do exercício físico. Vamos imaginar que você foi correr na segunda-feira. Correu, fez lá o teu treino, 5 km forte. Beleza, você estressou o teu corpo, estressou as regiões do teu corpo que foram utilizadas para correr. Você tem um período agora de descanso. Para o corpo se recuperar, as lesões ali aconteceram, no outro dia você volta o quê? Você descansa e depois o teu corpo está recuperado, um dia depois você dá um intervalo de descanso, você volta. Por isso que você vai para academia, você malha um dia, braço, peito, dá descanso um dia, no outro dia você malha. Só para você entender um pouquinho o contexto, acontece a mesma coisa com a nossa mente. Só que a nossa mente ela trabalha de uma maneira muito mais rápida. Mas uma informação ela precisa ser processada, recebe o estímulo, processa, resposta, sentimento, conexão neural e vai para frente. Esse conceito aqui é muito importante você entender isso. Ó. Eu faço uma comunicação muito aberta. Olha, esse é um aviso muito importante. Se eu chego pra você e falo, olha, esse é um aviso muito importante, ó, tem algo muito importante pra te dizer. Não é tão forte assim. É distante. Isso aqui é proposital. Você precisa ter na tua carta de vendas, na maneira como você fala, alguns elementos que
propositalmente eles são ok. Eles não. Você não precisa que a tua carta de vendas seja toda ela. Olha, pare agora e leia esse e-mail com muita atenção, porque ele vai mudar. Não pode ser o tempo todo assim, porque ninguém resiste a estímulo o tempo todo. Nenhuma série, nenhum filme, nada, nem música tem estímulo o tempo todo. Porque o nosso cérebro ele não consegue processar isso com estímulo o tempo todo. Precisa ter o estímulo, resposta esse intervalo. Bom, dei essa explicação geral para mostrar isso aqui, ó. Comunicação aberta, distante. Esse é um aviso muito importante. Agora, proximidade. Agora eu vou puxar para próximo, ó, perto da pessoa. Esse é o aviso final para você colocar suas mãos no método que vai te ensinar a criar promoções irresistíveis. Como que seria uma comunicação distante, que não seria o ideal aqui nessa segunda parte? Esse é um aviso muito importante. Esse é o aviso final para você fazer a sua inscrição no curso Ultra Conversão. Você não, aqui não tem o mesmo peso. Você percebe que propositalmente eu falo, esse é um aviso muito importante, genérico, não tão forte assim. Esse é o aviso final para você colocar as suas mãos no método que vai te ensinar a criar promoções irresistíveis. Você percebe a diferença entre você vai colocar as suas mãos, eu estou falando de uma maneira próxima, você vai colocar as suas mãos nesse método, verso. Esse é o aviso final para você fazer a sua inscrição. É muito distante. Então, propositalmente, eu começo o texto distante, beleza, colocar as mãos no método, aproxima. Na sequência eu venho, especificidade mais resultado. Faltam menos de 5 horas para encerrar o valor especial. Faltam menos de 5 horas para encerrar o valor especial. Essa especificidade mais resultado é você falar assim, ó, faltam X horas para acontecer isso. Olha um exemplo aqui, ó. Hoje, quando eu tô gravando esse vídeo aqui, hoje é 22 de novembro. Faltam 40 dias para acabar o ano 2019. Então eu posso falar assim, ó, faltam 40 dias para acabar 2019. Especificidade. E você ainda não domina as técnicas de copy. Resultado. Faltam para isso especificidade mais resultado. Então, quando você for fazer uma escassez com especificidade, você sempre vai falar, faltam X horas, não necessariamente para acabar as inscrições ou para garantir sua vaga. Coloca alguma coisa, ó, faltam 5 horas para encerrar o valor especial da estreia. Estou trabalhando um elemento específico com resultado. E aí entra, hoje às 23h59, o valor vai subir para 497. Ponto. Garanta sua vaga aqui, 65 centavos por dia, por enquanto. Tem dois elementos aqui que eles são muito importantes. Quando eu falo hoje, às 23h59, o valor vai subir para 497. Ponto. Esse ponto aqui, essa comunicação direta, seca, também é estratégico para complementar o que vem pela frente. Porque lembra, toda copy... E isso aqui é um baita de um spoiler do que eu ensino na minha formação, que é um conteúdo muito mais avançado. Mas vamos lá. Toda copy, sem exceção, é você conseguir fazer com que as atividades neurais do teu público reajam. É uma reação. Muitas pessoas falam que você precisa prender a atenção. Não é de todo verdade e também não é de todo errado. Mas para mim, o grande segredo de uma copy é você conseguir ativar pensamentos. Porque pensamentos geram sentimentos e sentimentos geram uma ação. Então, se você consegue liberar, através do teu texto, fazer com que o teu público pense de maneira positiva acerca de determinado elemento ou de determinado ponto, promessa que você está apresentando, vai ser carregado de sentimento. E todo pensamento carregado de sentimento, ou toda vivência, ou todo armazenamento carregado de sentimento cria memórias de médio e longo prazo. E aquela memória que é armazenada gera um sentimento, e aquele sentimento vai gerar uma ação. E aí eu poderia entrar numa questão mais científica de falar da diferença de sentimento versus emoção, aí teria que trazer mais cientistas aqui para falar desse assunto, mas tem estudos que mostram sobre isso. Como eu falei, eu não quero entrar no mérito da questão, mas é só para você entender que o que eu estou resumindo para você aqui, colocando de maneira prática, tem muita ciência por trás, tem muito estudo da mente do ser humano e etc, etc. Mas, enfim, só para dar esse ponto chave. Então, ó, vamos pegar esses pontos? Comunicação distante, estímulo mais fraco, estímulo mais forte. Intercalar, estímulo forte, estímulo fraco. Os filmes fazem isso o tempo todo. Um estímulo mais forte, uma cena emocionante, depois quebra isso, porque o ser humano ele precisa ter esses ciclos de interação. Ninguém aguenta o tempo todo. Mesma coisa numa música. Vamos pegar uma música mais dançante, um dance music da vida, por exemplo. Não pode ser o tempo todo. Tem que ter um intervalo, porque o cérebro teve um tempo para respirar, a mente acalmou, o som vai sendo progressivo, vai chegando e aí o DJ faz assim, e a galera vai. É a mesma coisa, gente.
Só que eu tô trazendo esses elementos pra cópia, porque muitas vezes fica num campo muito genérico de que cópia não, só escolher as palavras. É conversar com a mente. Música conversa com a mente, filme conversa com a mente, histórias conversam com a mente e, obviamente, uma copy conversa com a mente. Se você consegue criar uma carta de vendas, um texto que trabalha esses elementos... E eu tô falando aqui de um e-mail, gente. Um e-mail. Pouquíssimas palavras. A pessoa abriu. Se eu conseguir fazer com que a pessoa abra o meu e-mail, tá aqui no celular, e ela entra nisso, eu dou o estímulo certo, ela vai. Vamos ler aqui até o final para ver como é que ficou e aí depois eu faço as considerações finais. Como fechar 2019 vendendo muito? Você precisa ter nas suas mãos um modelo de copy para promoção, sequência de e-mails, modelo de página, oferta e incentivo de compra imediato. Com isso em mãos, você cria um boom de vendas. A boa notícia é exatamente isso que você irá receber no Ultra Conversão. Melhor do que isso. É exatamente que eu deixei tudo pronto para você simplesmente copiar e colar na sua empresa. Clique aqui para garantir o seu pacote promocional. Mas atenção, vai acabar já já. Caro leitor, esse é um aviso muito importante. Esse é o aviso final para você colocar suas mãos no método que vai te ensinar a criar promoções irresistíveis. Faltam menos de 5 horas para encerrar o valor de estreia. Hoje, às 23h59, o valor vai subir para 497. Ponto. Garanta sua vaga aqui, 65 centavos por dia, por enquanto. É a sua última chance para garantir o valor especial com bônus, acesso a um grupo VIP especial de 3 lives. Esse será um momento único de feedback. Eu, pessoalmente, irei dar um feedback da sua promoção e vou analisar os 4 pontos principais da sua oferta. Clique aqui para garantir sua vaga. E eu dou mais um reset de atenção, começa tudo de novo. Como o programa Ultra Conversão irá funcionar na prática? Aqui entra a super oferta. Aqui, basicamente, eu crio mais uma vez a abertura. Tá, mas como que vai funcionar na prática? Agora é um discurso muito pessoal falando assim, você. Preste atenção quantas vezes o você aparece aqui, porque eu estou falando o que que você... Muita gente... Isso aqui, ó, dava pra fazer um vídeo só sobre isso, mas vamos lá. Inclusive, eu quero... Se você pegou o que eu vou te mostrar agora, eu quero que você deixe nos comentários. Natanael, eu entendi exatamente o poder do que você colocou agora. A maioria das pessoas, quando falam como funciona o curso XYZ, as pessoas ficam falando sobre o curso. O curso é um método que vai te... É um método assim, assim, assado. No curso você vai aprender tal. Esse é um curso que fica falando do curso, do método. É um método de X aulas. É um método com tantos modelos. É um método validado. É um método testado e aprovado. Fica falando do método. Aqui eu começo. Como o programa vai funcionar? Para você. Eu não falo do método, eu falo pouquíssimo do método. Eu vou falar pra você, isso vai te ajudar, isso vai te ajudar, isso vai te ajudar. Conta quantas vezes eu vou usar a palavra você aqui, ó. Você terá acesso aos 4 módulos, que é um desenho completo de como criar promoções irresistíveis. Falei do método, mas puxei pro você. Esse é um checklist detalhado que você será capaz de implementar 100%, mesmo que seja um amador no marketing digital. Aqui caberia até um você, mesmo que você seja um amador no marketing digital. Então eu vou colocar aqui um terceiro... modelo. Então eu falei do módulo, eu falei de checklist. Falei do método, falei de checklist, mas eu falei você. Você também terá acesso a uma biblioteca de aulas com modelos prontos. E-mail, carta de vendas, tudo o que você precisa para criar uma promoção forte de vendas. 5 vezes já. E tem mais um detalhe importante. Se você lembra do primeiro vídeo, reforço. E tem mais. Melhor do que isso. E tem mais uma coisa. Não acabou não. Se você garantir sua vaga agora, você fará parte de um grupo exclusivo que terá a oportunidade de receber feedbacks nas suas aulas promocionais. Mas tudo isso irá acabar em algumas horas. O resultado do seu final de ano pode ser decidido nessas próximas horas. Por quê? Final do ano é a melhor época do ano para encaixar promoções irresistíveis. Espero que você não fique de fora. 9 vezes durante a oferta. Você. Se você garantir sua vaga, você fará parte de um grupo exclusivo que terá a oportunidade de receber feedbacks das suas promoções. Enfim. E aqui eu termino da mesma maneira como eu comecei essa cópia desse e-mail. O resultado do seu ano pode ser decidido nessas próximas horas. Por quê? Aí a pessoa fala, por quê? Final do ano é a melhor época do ano para encaixar promoções irresistíveis. Espero que você não fique de fora. Garanta sua vaga agora com desconto especial. Então, da mesma forma que eu comecei, a mesma forma que eu terminei. Tem um motivo, tá? Pra encaixar. Mas você percebe que essa cópia, ela tá bem desenhada, bem encaixadinha? Só que eu falo, às vezes você pode chegar e você pode pegar uma parte como essa e subir, descer, etc. Você pode fazer esses modelos. Eu crio as minhas estruturas, eu crio os meus templates, vamos colocar assim, de padrões. Template vem de padrão.
você encontrar padrões na tua copy, porque eu penso em como isso vai gerar estímulos e resposta. Eu monto a minha copy pensando, putz, comecei forte, depois eu dei uma aliviada, depois eu voltei, agora eu falei de um outro assunto, agora eu falei de uma maneira diferente. Se você prestar atenção aqui, eu tenho 3 cartas de vendas em um mesmo e-mail. Eu tenho essa primeira aqui, ó, isso aqui é uma carta de vendas, aqui, ó. Essa é a segunda, que vai mais ou menos até aqui, e essa é a terceira. Eu ainda poderia até dizer que eu teria uma última aqui, que seria essa quarta, mas eu vou colocar no mesmo, porque é o encerramento da parte da oferta. Então, por isso que copy é um assunto tão apaixonante, né? É muito interessante você entender que como as palavras têm poder de gerar pensamentos, que geram sentimentos, que geram uma ação, e você entender exatamente o que você está fazendo. O problema é que a maioria das pessoas, infelizmente, muitos empresários não fazem a mínima ideia do que eles estão fazendo. Eles começam a escrever a copy com um monte de headline, como consegue isso, sem entender o que está por trás. Eu tentei, nessa série de 2 vídeos, mostrar para vocês um pouco da ciência por trás do que é copy. Algumas pessoas falam, né, beleza, eu já entendi da mente e tal, não sei o que, eu gosto de ver a copy. Beleza. Mas quando você entende o porquê você está fazendo aquilo, você domina 100%, você se torna o que eu chamo de copywriter 5 estrelas. Você domina todos esses elementos. E aqui é uma copy para um e-mail que foi criado a partir de uma carta de vendas. Quando você domina todos esses elementos, você realmente se torna um copywriter muito completo, porque você sabe escrever, sabe o porquê está escrevendo e, mais importante, sabe onde usar, que campanha utilizar, que campanha trabalhar. É exatamente isso que eu mostro para vocês na minha formação de copywriters. A gente está com promoção agora na formação de copywriters. Na verdade, um bônus especial para você participar da formação de copywriters, que é 1 ano de formação. Imagine 1 ano você ter a oportunidade de analisar cartas de vendas nesse nível e muito acima disso. E melhor do que isso, imagine a oportunidade de você ter essa análise na tua carta de vendas. Eu dando feedback na tua carta de vendas. Eu pego a tua carta de vendas e eu falo, isso aqui, isso aqui, isso aqui, muda isso. Eu te ensino a técnica, você coloca em prática e eu te dou feedback. É isso que acontece na nossa formação de copywriters. E, para quem está garantindo a vaga agora na nossa formação de copywriters, está ganhando de bônus a nossa imersão presencial, que vai acontecer em fevereiro em São Paulo. Então, se você quer saber mais detalhes, o link vai estar aqui abaixo. Você pode bater um papo com a nossa equipe. E eu espero que, se você quer dar esse próximo passo para se tornar esse copywriter 5 estrelas, esse é o momento importantíssimo para você avançar nessa jornada. Beleza? Então é isso. Grande abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Fui.